Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a criar pacotes Debian, a criar e a extrair e também ver como funciona a estrutura de um pacote Debian. Para isso, vamos fazer o seguinte: no vídeo passado eu ensinei a baixar e utilizar esse programa aqui, YouTube-DLG. Então vou acessar aqui a página oficial do YouTube DLG, vim aqui em GitHub, né? E nós aprendemos a instalar um pacote do YouTube DLG. Se vocês notarem, esse pacote do YouTube DLG, ele funciona com o YouTube DL, que é uma ferramenta mais antiga e o download fica bem mais lento do que a nova ferramenta que é o YouTube DLP. Então o que nós vamos fazer aqui? Se nós viermos aqui em Issues, você vai ver aqui que tem algumas perguntas do pessoal e aqui está com relação ao suporte do YouTube DLP. Então aqui esse Axcore indicou esse fork aqui, que eu testei e ele funciona bem legal já com o YouTube DLP. Se você vier aqui, por exemplo, em Releases, clicar nessa última release aqui, você vai ver que tem um binário aqui que você pode baixar e utilizar ele. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei esse binário aqui, que provavelmente é um app imagem, né? O que foi que eu fiz? Eu empacotei ele num pacote Debian e disponibilizei lá no repositório. Então, como é que você faria então para instalar ele através do Unix? Vou abrir meu terminal. Primeira coisa, fazemos o sudo apt update. Lembrando que você já tem que ter o repositório do Unix instalado aí na sua máquina. Após fazer o update, vamos instalar o programa. Fazendo como? Digitando aqui sudo apt install youtube-dl-full. Então esse pacote aqui é um metapacote que foi disponibilizado lá no repositório do Unix. E se você pressionar Enter, o que vai acontecer? Ele vai dizer que ele vai baixar como dependência o pacote YouTube DLG. Nos vídeos passados, esse pacote aqui era um pacote original que eu baixei lá do site do YouTube DLG. Só que acontece, eu compilei uma versão nova e empacotei, e essa versão nova que ele vai baixar é baseada agora nesse fork aqui, ou seja, está utilizando esse arquivo aqui, esse programa. Então vamos dar um yes aqui. E veja como é o processo de instalação. No momento que ele está instalando, ele vai baixar o YouTube DLG, porque aí se trata de um pacote bastante grande, e eu decidi colocar para que ele faça o download no momento da instalação, senão o pacote iria ficar bastante grande para ficar guardado em um repositório do GitHub. Pronto, então veja que ele foi instalado, né? Você vem aqui no menu iniciar, internet, ele vai estar aqui, YouTube DLG. Então veja que o aplicativo abriu aqui. Para quem for usar ele, vai perceber que ele demora um pouco mais do que a versão original para abrir. Mas é um trade-off que você tem que considerar. Por quê? Essa versão aqui é bem melhor para baixar os vídeos. Se você for tentar baixar, vai ver que está bem mais rápido. Em consequência desse pacote que eu fiz, ele já vem com as opções aqui em português, já coloca, já deixa a opção aqui para o padrão por MP4, e aqui em configurações, se você vir em opções, vai ter essa aba extra, e aqui você pode escolher o back-end. Olha só, por padrão essa ferramenta vem com o YouTube DLG, só que eu já chaveei aqui nas configurações, já para ficar o DLP. E se você for tentar baixar algum vídeo no YouTube sem esse argumento aqui, no check certificate, no Linux, você vai receber um erro de certificado. Então esse comando aqui esse argumento faz com que você baixe do YouTube sem precisar exigir esse certificado. Então essa versão aqui que foi baixada, ela já faz todos esses processos. Então você não precisa fazer isso. Se você fosse lá no site e baixar manualmente, aí sim, aí você precisaria fazer todo esse processo aqui. Então esse pacote que foi baixado aqui, ele está disponível no repositório do Unix. Se você, por exemplo, digitar sudo
sudo atp list e digitar YouTube -dlg, vou limpar aqui. Se você der um enter, você vai ver que é uma versão mais nova que essa versão compilada. Se você mudar aqui list por show, você vai ver detalhes desse pacote. E agora outra pessoa está fazendo a manutenção, no caso eu, né? E peguei aqui e coloquei o site oficial desse fork que está sendo utilizado. Então, diante disso, vamos no site aqui do Inunix, baixar esse pacote e vamos ver como funciona a extração de um pacote Debian. Então, vou aqui no navegador, digitar github.com/winunix. Aqui, pessoal, se nós descermos aqui, vamos ver esse repositório do GitHub aqui. É um repositório do GitHub que está dentro do projeto Inunix. Esse repositório, na verdade, é um repositório Debian. Ou seja, se você vir aqui o README, é aquele mesmo README que eu sempre mostro, ensinando a colocar a chave e a ensinar o repositório. Então é aquele que fica lá naquela parte de atualizar programas, né? Ó, programas e atualizações, quando você coloca a chave e também você coloca esse comando aqui, né, que indica qual repositório você vai querer adicionar no seu Debian, na sua distribuição baseada em Ubuntu. Então aqui, se você vier aqui, ó, em Pool Main, você vai basicamente ter todos os aplicativos que estão hospedados aí nesse repositório, dividido por categoria aqui, por ordem alfabética. Então se você vier aqui no Y, vai ter aqui o YouTube da LG. Então vamos ver aqui, ó, só tem um programa aqui dentro dessa pasta aqui do Y, né? Então vamos baixar esse pacote aqui, ó, esse pacote .deb, que é um pacote Debian. Podemos clicar aqui no botão Download. Eu vou salvar ele aqui na área de trabalho. E aí temos nosso pacote Debian. Vou fazer aqui, eu vou recortar esse arquivo. Vou criar aqui uma pasta chamada só teste e vou colar. Vou fechar esse terminal. Então veja que eu tenho o meu pacote Debian aqui. Como é que eu faço então para extrair esse pacote? Eu posso usar um programa chamado A. Então se eu colocar A-X YouTube DLG, pressionar Enter, eu vou estar extraindo aí esse pacote aqui, esse pacote Debian, e ele vai ter basicamente três arquivos: o arquivo control, o data e o Debian binary. Se eu pegar então esse arquivo aqui e abrir ele com, por exemplo, o file roller, você vai ver que é realmente isso aí, ó. Tem uns três arquivos nele aqui. Então, como funcionam esses arquivos aqui? O Debian binary, ele basicamente indica qual a versão do seu pacote Debian. Então, quase todos hoje em dia estão na versão 2.0. E aqui são dois arquivos no formato tar.xz, né? Como é que eu faço para extrair esses arquivos? Vou apagar esse Debian aqui e vamos extrair esse control aqui. Então posso limpar meu terminal. Para extrair um arquivo tar, é o comando tar, né? tar-x para extrair, F, e eu indico o arquivo que eu quero extrair. Então control tar.xz. Se eu der um enter, ele vai extrair aqui esse arquivo. Se eu abrir ele, por exemplo, aqui novamente com o meu file roller, né, você vai ver que ele é um arquivo aqui com na verdade três arquivos, que é o arquivo control, que eu extraí aqui, né, ó, o arquivo postinst e o arquivo postrm. Então, cada um desses três arquivos, eles têm uma função no seu pacote Debian. O principal aqui seria o control. O control, se nós abrirmos ele com um bloco de notas, você vai ver que ele é um pacote aqui de metadados, um arquivo de metadados. Então, basicamente, ele é bem parecido com um JSON, com o arquivo package.json, quem trabalha com Node aí, e basicamente ele indica aqui, ó, o nome do pacote, a versão do pacote, a arquitetura que a aplicação vai rodar nesse pacote, né?
o mantenedor, o tamanho do pacote, as dependências. Por exemplo, esse pacote do YouTube DL ele depende do Python 3. As recomendações, que seria ter o pacote FFmpeg instalado, e algumas outras descrições. Então, você pode criar seu arquivo Debian e colocar seus próprios textos. Por exemplo, aqui basicamente eu mudei algumas configurações nele. Por exemplo, esse mantenedor, mudei aqui, por exemplo, o homepage. E é claro, eu peguei esse arquivo aqui do original e mudei só com minhas configurações para que ele funcione, né? Além de mudar aqui a versão para uma versão mais alta, para que a atualização se faça automática. Então, além do arquivo contour, você viu aqui que tem dois arquivos, post.inst e post.rm. Esses arquivos aqui são na verdade hooks, ou seja, no ciclo de vida de instalação e remoção de um pacote Debian, eles são executados. Então, post.int é quando o pacote for instalado, a esse arquivo aqui ele é chamado. Se você abrir ele aqui com o mousepad, você vai ver que tem até o shebang aqui que eu coloquei para indicar que é um arquivo de script bash, né? E é um scriptzinho comum que você cria para que depois de ser instalado o pacote, o que ele vai fazer. Então, para quem manja de shell script, dá para criar aqui o seu próprio script e fazer aqui. Então, após a instalação, o que ele vai fazer? Ele faz o download do binário YouTube DLG, que é esse binário aqui disponível no site aqui daquele fork. Ele faz mais algumas sequências de verificações para que o arquivo settings.json ele possa aparecer para todos os usuários. Então você viu aqui que tem dois hooks. Esse aqui, por exemplo, seria o hook quando você for remover o pacote. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente deletar as configurações que foram adicionadas no Shell, né, na pasta Shell, e também na pasta do check onde foi feito o download do YouTube DLG, né? Então eu vou deletar esses arquivos aqui, esses três. Então você já percebeu aqui que está nesse arquivo contour esses três. Esse arquivo data.tar, né? Se você abrir ele com o file roller aqui, gerenciador de arquivos compactados, você vai ver que ele é basicamente uma estrutura de arquivos do root do Linux, né? E toda essa estrutura aqui dentro vai ser copiada e colocada no root lá no barra, na estrutura de root do Linux. Então, basicamente, se você for eu vou abrir aqui uma nova aba. Se você for aqui, ó, na estrutura raiz do Linux, você vai ver que tem uma pasta user. Essa pasta user, geralmente colocamos dados de binários, né, dados de usuário aqui, programas de usuário. Então, basicamente, o que esse arquivo data está fazendo é uma cópia dos arquivos que você quer colocar lá naquelas pastas específicas. Eu posso usar também aqui o comando de extração. Eu não vou extrair porque é o mesmo processo, mas se você abrir com gerenciador de arquivos compactados, você vai poder ver toda essa estrutura aqui dentro. Então eu tenho o user, tenho a pasta bin, dentro da pasta bin dois atalhos aqui para o YouTube DLG e do DLP, link simbólico, né? Temos a pasta share. Pasta share temos algumas pastas como applications, icons. Então você vê que todo esse sistema de arquivos aqui estão nessa pasta data.tar.exe. Eu vou deletar ela aqui. E agora nós temos novamente nosso arquivo Debian, né? Então você já viu como funciona a estrutura. Mas eu vou precisar estar digitando sempre esses três comandos aqui para estar extraindo esses arquivos. Então não é preciso. Se você quiser extrair um arquivo Debian, você pode usar o comando dpkg -debian. Aí você coloca -raw extract e coloca o pacote que você quer extrair. E depois indica a pasta que você quer extrair. Eu vou colocar a pasta teste aqui, ou melhor, pkg, e ele vai criar um arquivo, uma pasta pkg onde nós estamos. Então esse comando aqui, ele vai extrair todos os arquivos e já vai deixar pronto para que eu possa criar um arquivo Debian. Se eu pressionar Enter,
Veja só, ele criou meu arquivo PKG, posso até deletar esse aqui. E dentro de PKG você vai ver que tem a estrutura um pouco diferente, né? Mas na verdade a mesma estrutura daquela pasta data, que está só no caso só com user aqui, mas todas aquelas pastas que estavam em control, todos aqueles arquivos que estavam em control, agora estão dentro da pasta Debian, com tudo em maiúsculo. Então se você ver aqui, está os 3 arquivos aqui. Então basicamente o que você faz? Acesse ele aqui, edita o que você quer, suas modificações, fecha, edita os arquivos aqui de hook, post.int e post.rm. É claro, tem outros hooks, pessoal. Se você for na internet colocar hooks, Debian, pacotes Debian, você vai ter tem outros tipos de arquivo. Por exemplo, pré-inst, pré-rm, que seria antes de instalar e antes de remover. Então, além disso, além da pasta Debian, temos aqui a estrutura do pacote. Então, na pasta user, temos aqui um binário. Então, esse binário eu adicionei aqui 2 links simbólicos. Se você vier aqui dentro dessa pasta aqui, ó, abrir o terminal e colocar o ls-l, você vai ver aqui que esses arquivos aqui são links simbólicos que estão subindo um nível e chegando numa pasta específica que também está no pacote. Como foi que eu criei esses arquivos de link simbólico aqui? Usei aquele comando lá, ln-s, né, para criar um link simbólico. Aí eu subo o nível aqui 2 vezes, posso digitar share e pressionar o tab para completar, acessar a pasta YouTube da LG e acessar o arquivo que eu quero. E se eu colocar um ponto aqui, eu vou estar criando esse link simbólico aqui. Por exemplo, o YouTube da LP eu posso deletar aqui, ó. E se eu digitar esse comando, eu criei um link simbólico que no momento que o pacote for instalado, esse link simbólico vai ser vogado, né? Já porque ele está acessando uma estrutura relativa, mas a estrutura é válida. Então, se eu subir aqui o nível agora, você viu que a pasta binária tem basicamente os binários do meu aplicativo. Se você vem aqui em Share, geralmente você vai ter a pasta Application. Essa pasta Application temos os arquivos .desktop, que são arquivos responsáveis por ficar aqui na área de lançamento, né? Essa área aqui de internet, por exemplo. Esse arquivo .desktop define como é que ele vai aparecer aqui. Então, se eu abrir ele com o bloco de notas, né, o mousepad, ele tem algumas regrinhas aqui, né? Então, ó, tem que ter esse desktop entry aqui no início, dizer a versão que o desktop entry tá, no caso 1.0, o tipo, que é application, o nome do arquivo, o nome do meu lançador, que está aqui, ó, que é justamente o que vai aparecer aqui nele, o comando que eu vou executar, que é justamente o comando para iniciar a interface gráfica, o ícone que eu vou querer adicionar. Eu posso colocar aqui um endereço relativo, como está aqui, ou posso colocar um endereço absoluto, né? Colocando só dessa forma aqui, eu tenho que ter os ícones numa pasta específica. Que se você subir aqui um nível, eu estou em Application. Se eu subir aqui em Share, geralmente é dentro dessa pasta Icons ou essa pasta Pixmaps. Então, se eu tiver esses arquivos aqui de ícones nessas pastas específicas, eu posso colocar aqui em icon, né, só o endereço relativo desses ícones. A categoria, é importante que essa categoria, para você escolher em qual menu aqui vai aparecer. Por exemplo, aqui está Network, então ele vai aparecer aqui na parte de internet. E aqui um comentário que vai aparecer quando você passar o mouse. Então, vimos aqui esse arquivo .desktop, que é um lançador, né, do menu aqui. Então, na pasta Icons, eu teria os arquivos dos meus ícones, geralmente nessa pasta HighColor, que é uma pasta genérica que fica os ícones, então tem todos os tamanhos aqui, geralmente ícones no formato PNG. E se eu subir aqui mais um nível, temos o Pixmaps, que são ícones. Aqui está com o PNG porque eu já peguei do pacote original, mas geralmente essa pasta aqui, pessoal, ela não é um arquivo PNG, elas são colocados arquivos que são ícones no formato de texto. Então,
Isso facilita para que sistemas mais leves, mas que tenham poucos recursos, ele utiliza esses tipos de ícones aqui. Mas até aí tudo bem. Se você subir um nível aqui, temos uma pasta chamada YouTube DLP GUI, que é uma pasta do programa em si, do programa que você está querendo guardar, configurações e executáveis. Então se você vier aqui, tá já o YouTube DLP, que eu já deixei aqui porque se trata de um arquivo só de 2 MB, né? Então não tem por que baixar ele no momento de instalação, então já deixei ele aqui disponível. E esse arquivo settings é os arquivos de configuração do YouTube DLP, que eu já deixei aqui no padrão, ó, com aquelas configurações que eu lhe disse, já aqui com No Check Certificate, para que aquele hook, na hora de pós-instalação, já copie esses arquivos aqui e já faça com que você não precise fazer esse procedimento. Então, basicamente, o pacote Debian funciona dessa maneira. E nesse caso aqui específico do YouTube DL, ele está configurado dessa maneira aqui. Mas, dependendo do seu projeto, você vai poder configurar da maneira como você quiser. De posse disso, já tendo as pastas certas aqui, né, pasta Debian, pastas das estruturas do meu programa, o que eu posso fazer? Eu posso subir um nível. Então, aqui está a pasta que eu quero gerar o meu pacote Debian. Como é que eu faço para gerar esse pacote? Vou fechar aqui meu terminal. Posso abrir o terminal dentro dessa pasta aqui, né? Ó. E agora eu posso usar o comando dpkg-deb. Uso o comando -b de builder, né? De construir. Indico a pasta que eu quero que tenha a estrutura do meu arquivo Debian, que vai ser a pasta dpkg. E aqui eu coloco a pasta que eu quero que gere o meu pacote Debian. Eu vou deixar ponto que é a pasta que eu estou, mas eu posso colocar qualquer endereço relativo aqui. Então, se eu pressionar Enter, ele vai pegar esse arquivo aqui, essa pasta aqui, compactar naquele formato e já vai gerar o arquivo Debian aqui. Então, se eu, por exemplo, abrir com instalação de programa, eu já vou ter um utilitário, um pacote Debian aí que funciona e que eu posso instalar na maioria das distribuições Debian. Então aqui ó, no Xubuntu ele mostra dessa maneira aqui porque eu já tenho instalado esse pacote, né? Se eu for instalar ele por terminal, sudo apt install / o nome do meu pacote, ó, ele vai estar instalando porque é uma versão mais nova. Eu vou cancelar aqui, porque o objetivo foi só demonstrar. Na verdade, essa parte aqui no momento do progresso não tem como cancelar, né? Eu pressiono Ctrl C, não vai. Mas vocês já entenderam aí como funciona um pacote Debian, como extrair um pacote Debian e como criar um pacote Debian. Então até a próxima.